Sobre fundo branco ao centro, a logomarca da Oi. Abaixo apresenta barra de patrocínio, realização e correalização. Em letras pretas e brancas, a logomarca Hub+. Vinheta. Em um fundo amarelo ao centro, um pequeno quadrado na cor branca. Sobre ele, em letras pretas, gamificação para museus e espaços culturais. Bem-vindos ao workshop Gamificação para Museus e Espaços Culturais, oferecido gratuitamente pelo programa Hub+. Meu nome é Guilherme Xavier e estarei aqui com vocês para compartilhar um pouco de conhecimento sobre o assunto e apresentar algumas experiências e ideias ao longo dessa videoaula. Vamos começar com uma brincadeira dentre as favoritas da minha infância. O que é o que é? Então, o que é o que é? O que cai em pé e corre deitado? A chuva. Em um vidro, inúmeras gotas e gotículas entre borrões de luzes refletidas nas cores azul e branca. E o que é o que é? Quanto mais se tira, mais se tem. O buraco. De baixo para cima, um buraco circular com paredes amarronzadas. Ao fundo, um homem de preto segura uma enxada. E o que é o que é? Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno para a educação e deleite da sociedade. O museu. De frente para os corredores de entrada, em uma parede, a logo do Museu 1. À direita, ao fundo, 2 televisores e um painel com o acervo. Viu? É fácil. Para solucionar o enigma, só precisamos de pistas. Então, o que é gamificação? Sobre o pequeno quadrado na cor branca, em letras pretas, o que é gamificação? Você já deve ter ouvido falar desse termo, pois ele já teve idas e vindas no âmbito da mercadologia. Aquele esquema de pontos que prometem a troca do uso de cartões de crédito pela possibilidade de ganhar uma sanduicheira ou um ventilador é uma forma de gamificação. Assim como aquele esquema no qual você comprava umas figurinhas dos personagens falsificados da Disney e da Warner Bros. Para trocar por panela, bicicleta e televisão. Enfim, gamificação pressupõe um projeto estratégico que busca nas pessoas uma ação, reação ou interação. Direto ao ponto, gamificação é o uso de elementos de jogos em situações alheias ao entretenimento, para envolver, motivar e engajar pessoas em tarefas, produtos e serviços. O termo não é recente e, a princípio, essas tarefas, produtos e serviços eram majoritariamente comerciais. Mas um dos meus exemplos favoritos não é o uso da gamificação para venda, mas sim para descobertas científicas. Há uns 10 anos, cientistas conceberam uma aplicação que permite, a partir de certas regras, imitar as diferentes espacialidades e comportamento de certas proteínas. Aqui a coisa fica interessante. A forma como uma proteína se dobra pode fazer a diferença entre um veneno e um remédio, saúde e doença. Somos todos feitos de origamis. O problema é que as proteínas podem se dobrar de tantas formas, mas tantas formas, que qualquer mínimo progresso experimental se torna muito, muito lento. E que surge então é o Foldit, não como uma ferramenta, mas como uma espécie de quebra-cabeça, no qual seus entusiastas competem pelas melhores soluções. Assim, de tanto competirem e se auxiliarem, já em 2010, seus 57 mil usuários conseguiram viabilizar mais e melhores soluções que métodos automáticos. E em 2011, conseguiram em 10 dias solucionar um problema que já aborrecia os cientistas há uns 15 anos. Como decifrar a estrutura cristalizada de uma protease retroviral de um vírus de macaco que faz animais sofrerem com sintomas de uma doença provocando imunodeficiência parecida com a AIDS. Foldit, enfim. Se divertindo, os jogadores conseguiram um modelo tridimensional de uma enzima que poderia ser usada para substituição molecular e de lá para cá, outras conquistas aconteceram não somente pelo esforço, mas pela diversão. Print de um quebra-cabeça tridimensional colorido de uma cadeia de aminoácidos que formam uma proteína. Assim como o Foldit, projetos gamificados contam com o que há de melhor no ser humano, quando diante de problemas. Sua capacidade de reconhecer e interpretar padrões. Tanto quanto temos o que o Alois Riegel chama de vontade de arte, também temos uma vontade de interação. Daí jogos serem tão importantes na organização de nossas sociedades por meio de situações ideais que amortecem a angústia de uma vida imprevisível. Jogos são como miniaturas no qual controle e fantasia são fundamentais. A parte game, de gamification, vem de jogo em inglês. E não iremos nos deter nesse momento porque, bom, mesmo que não haja um consenso definitório do que é um jogo é uma coisa que todo mundo sabe o que é quando vê um, enquanto objeto, enquanto processo. Tem objetivo, tem desafio, tem resultado, tem recompensa.
e muitos outros detalhes que irão determinar sua comparação com outras atividades lúdicas, em temáticas, regras e experiência, de acordo com as suas narrativas, estéticas, tecnologias e mecânicas. Afinal, jogos existem na cultura desde sempre, pois são jogos que determinaram a cultura. Do Senet dos egípcios ao LOLzinho dos brasileiros, passando pelo xadrez dos árabes, chineses e europeus e pelo Pokémon GO e RPG massivo de japoneses e coreanos. Senet. Uma pessoa caminha em direção à esfinge de Gizé no Egito, ao fundo uma pirâmide. LOL. Diante de 3 monitores, uma jovem com fones põe a mão esquerda em um teclado e a direita em um mouse. Xadrez. Mão masculina segura um rei branco sobre um tabuleiro diante das peças pretas derrubadas. Pokémon GO. Na tela de um celular, um lagarto alado de cor laranja. Abaixo, Charizard. RPG. Em uma praça de pedras, 5 avatares em torno de uma espada fincada no chão. Os jogos estão por toda parte, não apenas divertindo, mas principalmente fazendo a gente pensar sobre as nossas escolhas e consequências, sobre as nossas habilidades, competências, sobre as nossas ações e as relações de tempo e espaço, sobre como melhorar e se superar. Mas é a parte de gamification, que nos é mais interessante aqui, justamente porque é nessa parte que devemos obter, no pensar jogo, os recursos para serem investidos em museus e espaços culturais, de modo que o atendimento do público nesses ambientes seja mais do que uma simples visita, seja uma experiência significativa, memorável e, por que não, épica. Em letras pretas, Pensando o jogo. Então, para o nosso pensar jogo, devemos começar a considerar o que em diferentes épocas da nossa civilização as pessoas se envolveram com jogos de modo igualmente ritualístico e artificial. Na pré-história, como competição, sorte, imitação e vertigem. Na antiguidade aldeano-citadina, como misticismo e conforme a materialidade. No período clássico, como arte adicionada à técnica, dando origem à tecnologia, e na Revolução Industrial e após, na contemporaneidade, como resultado de excessos da produção e abertura ao ócio criativo. O que é de comum em todos esses momentos é que jogos são encontros de atendimento entre 2 ou mais pessoas, mesmo quando jogados solitariamente na realidade dos jogos digitais. Nesses, os jogadores não estão realmente sozinhos, pois lidam com uma série de problemas impostos pela figura de um projetista anterior, que iremos chamar de game designer. Assim, mesmo quem joga sozinho não está realmente sozinho, mas solucionando um problema que busca mais plural do que o singular, ou seja, um público. Não é difícil pensar jogo, que antecede uma gamificação, mas como um projeto, exige a definição de rigores e métricas. Em se tratando de museus e espaços culturais, espera-se que sejam ambientes organizados tematicamente e nos quais documentos e monumentos são abordados de modo reativo. Muito da apatia de certos públicos em museus e espaços culturais, portanto, não se dá por causa do conteúdo. Afinal, estão ali por algum motivo ou intenção prevista ou justificável, mas sim na forma como esse conteúdo é apresentado, se reativamente, como informação, ou ativamente, como interação. Pense um pouco nisso. Informação convida ao pensamento. Interação convida à experiência. Pensamentos nós guardamos. Experiência nós compartilhamos. fotos. Em uma galeria de arte, um homem e uma mulher diante de um quadro. 5 homens de preto olham para a frente, 3 de pé e 2 sentados com joysticks nas mãos. Faz de conta que você está na sua casa e pela tela da televisão você vê imagens aéreas da sua residência pegando fogo. Você pode pensar, mas que coisa estranha, eu não estou vendo nada aqui na minha sala, não estou sentindo cheiro de fumaça. Será verdade? Você viu. Agora, faça de conta que você está em casa e ao chegar na cozinha para pegar um copo d'água, você encontra o seu fogão pegando fogo. Você sente o calor da chama, a fumaça faz seus olhos arderem, você pode agir, ou para correr, fugir, ou para apagar o fogo, porque você sabe que é verdade. Você viveu. Calma! Não se trata aqui de criar uma oposição entre o ideal e o real, mas de se pensar os rigores e métricas que vão auxiliar curadores, museólogos e equipes a repensar ambientes para maximizar a experiência que serve para ver e para viver. Trocando rigores por regras e métricas por objetivos, já dá para pensar em alguns projetos que levem em conta elementos de jogos como forma de fazer as narrativas das exposições mais saborosas. Não se trata de mostrar, trata-se de motivar. E alguém aqui duvida que jogos motivam? Quando falamos de motivação, falamos de 2 maneiras de atender a uma determinada demanda. Ou dispomos de uma vontade particular de realizar,
ou dispomos de uma vontade de fazer para obter algum benefício. A motivação do primeiro tipo nós chamamos de motivação intrínseca. A motivação do segundo tipo nós chamamos de motivação extrínseca. As duas fazem parte de projetos positivos, mas sabe que a intrínseca é fácil de garantir e difícil de conquistar. Já a extrínseca é fácil de obter, mas difícil de manter. Você pode facilmente convencer uma pessoa que é fanática por futebol para ir ao estádio quando o time dela for jogar. Mas para ela trocar essa programação por outra, não tão emocionante, como uma palestra sobre a história do futebol, poderá exigir de você alguma forma de compensação. Assim, a questão é o que há no museu e no espaço cultural que fala diretamente à valorização intrínseca quando buscamos lidar com o público a partir da sua motivação extrínseca. Afinal, quem vai a um determinado ambiente por imposição, suborno ou obrigação, não vai realmente. O projeto, então, seja qual for, deve ter como característica ser capaz de transformar a valorização externa do sentimento de obrigação em uma valorização interna a partir das emoções. Importante. Elementos interativos e interpretativos de jogos são muito importantes aqui, pois lidam diretamente com o emocional, em um processo biológico que todos nós temos já faz alguns milhões de anos. É mais complicado do que o tempo que a gente tem aqui, mas vamos reduzir bastante a esse conceito de dopamina e endorfina. Dopamina para procurar e endorfina para encontrar. A curiosidade que sentimos diante de um truque de mágica, a atenção que a gente sente numa sala de cinema ou na plateia de um teatro, a apreensão que sentimos na subida de uma montanha-russa e a satisfação de encontrar uma nota de dinheiro esquecida no bolso de uma calça antes da gente colocar ela na máquina de lavar, são resultados de neurotransmissores agindo em nosso organismo para nos fazer seguir adiante, evitando ou repetindo certos comportamentos. Jogos, de maneira geral, são fantasias controladas que virtualizam situações de resposta emocional para que o cérebro produza as substâncias responsáveis por estados de investigação, vigília, satisfação e relaxamento. Quais elementos? Mas quais são esses elementos e como eles podem ser alocados aos projetos dispositivos de museus e espaços culturais? Vejamos em 3 etapas. O algarismo 1. Primeiro, devemos aprender que esses elementos de jogos têm diferentes usos, como peças modulares na construção de uma estrutura, de acordo com os rigores e as métricas previstas pelos projetistas da experiência. Uma exposição, portanto, tem objetivos e resultados que precisam ser determinados. Para o que serve uma exposição é uma primeira resposta. O que será alcançado com o projeto é outra. Quem, quando, onde, como? Pretende-se aumentar o público? Pretende-se aumentar a participação ao longo de um certo período específico? Pretende-se que haja maior quantidade de fotos nas redes sociais? Pretende-se que haja algum grande aprendizado ou mínima mudança comportamental? Listas e diagramas ajudam aqui a organização das ideias, para que sejam identificados os processos capazes de interferir no público de acordo com a sua relação com as atividades previstas. Sem saber quem são as pessoas, é mais difícil estabelecer um diálogo por meio da atividade, seja essa qual for. Steve Levitt resume muito bem o que devemos esperar das pessoas. As pessoas são pessoas e respondem a incentivos. Saber quais são os incentivos vai permitir ao projetista antecipar processos voltados para o público que busca a socialização, a conquista, a liberdade, a filantropia, a ludicidade ou a disrupção. Se considerarmos que, assim como jogos, exposições são sistemas, ou seja, são conjuntos de objetos diferenciados por aspectos cujos relacionamentos ocorrem em um ambiente, os seus elementos devem operar situações de fins e propósitos, mediados por controle e mantidos por fantasia. Durante algum tempo, a ideia que as pessoas tinham da gamificação era de que resumia-se a um exclusivo processo comportamentalista de pontos distintivos e placares, como se o processo competitivo fosse suficiente para as pessoas se engajarem e atuarem na busca de alguma recompensa por uma motivação mais extrínseca do que intrínseca. Em seguida, surgiu a ideia de que o processo, na verdade, lidava com a expectativa de mudanças de status dos participantes quando se comparados aos demais, e uma busca final para obter alguma coisa, como uma recompensa material ou de valor. Tais gatilhos ainda fazem parte de alguns exemplos de serviços gamificados, usando PBL, SAPs, mas não devemos esperar que a gamificação consiga fazer alguém realizar algo que já não faria, como nos diz Joe Spolsky, o fundador do site de soluções computacionais Stack Overflow.
Gamificação é um aditivo, não um combustível. Se for vista como combustível, tão logo ele acabe, frustra. O algarismo 2. Segundo, devemos entender que esses elementos de jogos servem para convidar a realização de atividades cujo resultado não se resume à sua própria execução apenas, mas faz parte de um atendimento maior no qual outras pessoas também estão envolvidas. Do ponto de vista de serviços gamificados, os que não fazem alusão a um processo multiparticipado por muitos atendentes são abandonados. E muito rapidamente. Aplicativos gamificados para mudança comportamental e para aprendizagem de idiomas são exemplos de processos que carecem de uma atenção coletiva, que seja capaz de evitar a desistência do usuário. Porque, como dito anteriormente, mesmo um processo superativo precisa de réguas de comparação. Estou indo bem? Estou indo mal? Se a resposta não faz diferença por falta de interlocução, qual a diferença em participar se minha ação não repercute de alguma forma para a mudança do sistema? Os elementos dos jogos servem para a realização de uma hipótese de amplificação de poder. Sem isso, a atividade gamificada é percebida como uma atividade qualquer, apenas um passatempo e não um momento de estimulação. Sem esse poder de modificar o lugar onde se vai, também os museus e espaços culturais ficam presos em sua tradição. Ou são vistos como templos para quem vai sempre, ou são vistos como um armazém de antiguidades para quem não vai quase nunca. É preciso, então, considerar no projeto variáveis incondicionais em ações estratégicas de resultados definidos, em um processo decisório que podemos definir como janelas e portas. A janela permite ver antecipadamente, mas não dá para atravessar. O que é preciso saber? Através de uma janela colonial de madeira clara, as folhas verdes dos galhos de uma árvore. A porta permite atravessar, mas não permite ver antecipadamente. O que é preciso fazer? Um portão medieval de madeira escura sob arcos de pedras na cor cinza. Pense então. Há no projeto mais portas ou mais janelas? Onde ficam? O que me entregam? O espaço é um problema e, por isso, é um convite à obtenção de recompensas. Sem qualquer recompensa, achamos que a realização é inócua. Não apenas nós, mas primatas que experimentam algum processo de pagamento pela realização de alguma demanda. O comportamentalismo cai aqui como uma bigorna em muitas das atividades gamificadas, pois nossas ações, além de previsíveis, são facilmente condicionáveis. E sim, tem quem use esse conhecimento para o mal. O algarismo 3. Terceiro, devemos usar esses elementos de jogos em atenção ao resultado interativo, de acordo com uma narrativa consequencial e que apresente uma direta informação de progresso e formas de comparar o antes com o depois, o vazio com o cheio, pouco com muito, bom com ruim, pois são contrastes universais e dos quais os elementos de jogos autoeducam seus participantes. Assim, uma expectativa de uso avaliado, servindo como uma etapa para aproximação fundamental para um convite se transformar em um abraço. Há na internet listas e explicações de diferentes elementos de jogos, que, em conjunto, podem operar como mecânicas e cujas dinâmicas e participação determinam a apreciação estética do processo em sua intensidade. Pesquisar quais são, como funcionam e o que fazem com a cabeça dos participantes é imprescindível para qualquer projeto de gamificação, seja para divulgar, seja para atrair, seja para manter, seja para ensinar, seja para aprender. Destaque. Aqui o destaque para que não haja confusão entre um jogo, um aprendizado baseado em jogo e gamificação, que são três conceitos cuja diferença está além do que têm em comum. A noção de que entretenimento é um excelente conjunto de tijolinhos para a construção do conhecimento e produção de sentido. No jogo, conhecimento é autossuficiente, ou seja, o jogador interessa-se pelo conhecimento do jogo e isso basta. No aprendizado baseado em jogo, seja fazendo um jogo ou jogando um jogo, o conhecimento é aplicável, pois o criador/jogador interessa-se pelo conhecimento do jogo ou aquele conhecimento oriundo de sua realização em outros domínios intelectuais. Na gamificação, o conhecimento é eficiente, ou seja, o interator/projetista interessa-se pelo conhecimento dos resultados da atividade, aplicados em algo além. Enfim, lidamos aqui com o conhecimento que, quando avaliado, permite surpresa e assombro. De outro modo, o conhecimento que, quando validado, permite o encantamento. Assim, o conhecimento de museus e espaços culturais deve ser um convite à experiência sensível.
Daí a importância da gamificação para esses locais incríveis. Considerações finais. É isso, pessoal. Espero que essa apresentação introdutória possa ajudar vocês a pensar projetos que tenham a gamificação como estratégia motivacional para melhorias, tanto das relações interpessoais, como na apreensão de conteúdos por parte do público visitante, de museus e espaços culturais. Pense nessas etapas. Primeiro, nas regras e resultados previstos. Segundo, quais são os públicos e o que emociona. E terceiro, quais os procedimentos serão participados para que haja valorização da experiência, no seu atendimento e na construção de conhecimento crítico em relação ao espaço. Além disso, há casos e mais casos de projetos de gamificação disponíveis para consulta na internet. E também muitas ideias de atividades interessantes que podem ser adaptadas conforme os contextos e conceitos a serem trabalhados. Telebô, jogo online. Print da tela de um celular com um robô vermelho. Em um novo print, sobre fundo azul, coleção de peças. Abaixo, ícones coloridos. E o que é o que é? Quanto mais pergunta, mais sabe? Você. Até a próxima. Referências. Vídeos sobre gamificação em museus. Diefenbunker, Tecnorama, 3DS Louvre, United States Holocaust Memorial Museum, Van Gogh Museum, Samsung Delight. Créditos finais. Concepção e realização, coeficiente artístico. Programa Hub+. Coordenação geral, Rafaela Zanetti. Produção executiva, Mani Pereira. Direção do Rio Filmes, Pedro Serra. Fotografia, Juliana Nicolini, Ricardo Canário. Tradução de Libras, Jadson Abraão, JDL Traduções. Fotógrafo de cena, Rafael Correia. Tradução e legendagem, Dispositiva. Produção de conteúdo, Júlia Baker. Assistente educativo, Danilo Greco. Edição, Rafael Lima. Arte, Fares e Agnan. Audiodescrição, inclusive acessibilidade. Equipamentos audiovisuais, Iuli. Sobre fundo branco, logo do Hub+.